Fala, galerinha do Projeto Vide! Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Bem mineiro, né? Como que vocês estão? Vocês estão bom? Ó, como um bom mineiro, pega seu cafezinho aí, que o pão nosso tá na mesa. E hoje a gente veio juntos aqui justamente para falar sobre Verdade. unidade, comunhão, estar juntos. E esse tema é extremamente importante, porque isso é ser igreja. Não dá para ser igreja sozinho, precisamos ter um corpo para que possamos fazer parte desse corpo. Então, nós vamos meditar hoje no texto que vai estar em Atos capítulo 2, no verso 42. É um texto que vai falando sobre o início da igreja. Então, isso é muito importante para a gente saber como que começou a igreja e como ela cresceu. Então, nós vamos meditar nesse texto aqui. No verso 42 vai dizer: E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E sobreveio temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos os homens, conforme cada homem havia necessidade. E eles, perseverando diariamente em comum acordo no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja o que estavam sendo salvos. Uau! Esse texto mexe muito no meu coração, porque, como eu falei, ele está falando sobre o início da igreja, de como que essa igreja, criada ali por Jesus após a sua ressurreição, ele deixa esse direcionamento e como essa igreja cresceu em unidade. E eu fiquei pensando, é possível crescer sem unidade, não vamos dizer assim, num ambiente de comunidade? Será que é possível? Creio que não, fica limitado, né? Eu acho que é bem difícil. E essa igreja aqui, ela cresceu nessa unidade. E algumas coisas aqui chamam a atenção. Primeiro ponto que eu queria levantar aqui a atenção. Vai dizer que eles estavam juntos, mas não eram juntos só unidos fisicamente. Eles estavam juntos em um propósito. E esse é o primeiro tema que a gente quer falar aqui nesse Pão Nosso. Estar juntos com o mesmo propósito. Por quê? Hoje em dia não é tão difícil você reunir pessoas. Basta você fazer um churrasco que até eu mesmo vou até a sua casa para me unir a você nesse momento de comunhão. Então, reunir pessoas eu creio que não é difícil, mas estar junto com o mesmo propósito, então se torna algo um pouco mais complicado, né, amor? É verdade. Eu creio que a finalidade da comunhão aqui em Atos 2 era justamente pregar o Evangelho, era falar sobre Jesus, era falar sobre a vontade dele, viver aquilo que ele tinha ensinado naquele tempo onde ele passou caminhando com os apóstolos, com os discípulos. E à medida que as pessoas falavam sobre isso, sobre os feitos de Cristo, sobre quem ele era, sobre o que ele desejava, essas pessoas iam crescendo em unidade e espiritualmente também sendo fortalecidas. E assim, o próprio Deus acrescentava outras pessoas a esse grupo. É. E é interessante porque quando essa igreja se reuniu, eles estavam passando por algumas dificuldades, né? Quando nós vamos ler o livro de Atos, nós vemos ali os apóstolos sendo presos, os discípulos sendo perseguidos, aqueles que aceitavam a Cristo eram perseguidos tanto pelos romanos, outrora perseguidos pelos próprios judeus. Então, assim, é uma perseguição mútua. Então, só havia uma forma deles conseguirem passar por isso, estar todos juntos. E no estar junto no momento de dificuldade é o que nos faz passar justamente por talvez um dos piores momentos da nossa vida. É saber que tem alguém ao lado, saber que tem alguém para ajudar. É naquele dia onde eu estou um pouco mais fraco, mas aí eu tenho alguém que possa me ajudar, me ombrear, né? É isso que traz o sentido de suportar uns aos outros, né? Dar suporte, dar auxílio, dar um amparo, uma mão amiga. Então, eu creio que no momento de dificuldade,
Quando nós temos alguém em que nós podemos confiar e nós podemos ser ombreados, né? Eu creio que fica um pouco mais leve de se ter a caminhada. Fica um pouco mais leve de caminhar, porque não é todos os dias que nós levantamos bem. Eu creio que todo mundo tem um dia difícil, todo mundo vai ter um dia mau, vai ter um dia que vai desanimar. Então, quão importante é ter alguém próximo de você. Não é à toa que quando Jesus ele vai instruir os discípulos, ele vai dizer, vão de dois em dois. Eu creio que Jesus ele já estava avisando essa dificuldade na caminhada. É no momento em que um vai levantar e falar assim, nossa, hoje eu não queria fazer nada, mas o outro fala assim, mas a gente tem que fazer. Então, esse amparo, esse ombreamento, a gente consegue viver num ambiente de comunidade. E essa igreja aqui, ela estava começando nesse ambiente. E o outro ponto que me chama muita atenção aqui é o fato de que eles tinham tudo em comum. Essa parte é um pouco mais difícil, porque o que é se ter tudo em comum? Vai dizer em outros textos que aqueles que tinham mais terras, aqueles que tinham mais bens, propriedades, eles traziam isso e vendiam as suas terras, vendiam isso e colocavam tudo aos pés dos apóstolos. Então o que eles estavam entendendo aqui nesse momento? Que eles não precisavam ter mais do que outros. Então, por quê? Tinha alguns que tinham mais necessidade, alguns ali tinham abandonado suas casas, então eles não tinham mais um ofício, eles não tinham um teto para morar, então eles precisavam ser ajudados. E nesse ambiente, se tinha tudo em comum, eles começaram a compartilhar entre si os seus bens. Então aquele que tinha mais compartilhava com aquele que tinha menos. Aquele que tinha menos era ajudado por aquele que tinha mais. Então a igreja cresceu nesse ambiente de compartilhamento, de uma partilha dos seus bens e também de uma partilha de alimento. É verdade. Essa partilha do alimento eu gosto, inclusive. A palavra diz aqui em Atos 2, 42, que eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. A importância de encher a barriga e encher o espírito, sermos edificados. E em seguida fala que partiam o pão de casa em casa, lá no verso 46. Ou seja, aqui ensina sobre a hospitalidade, de receber as pessoas em nossas casas e da importância dos irmãos estarem sempre ali, frequentando sempre que possível a casa do irmão, e o irmão recebendo sempre que possível os outros irmãos, tendo aquele tempo de mesa gostoso, aquele tempo de partilha, aquele tempo de e aí, como é que você tá? Tudo bom? Como é que tá a sua vida? Posso ajudar em alguma coisa? Como é que tá a família? E os problemas? Em que eu posso ajudar você nesse momento? E como o Nando falou, ser suporte. Eu creio que o corpo, ele precisa estar todo interligado, todo conectado para que as suas funções façam sentido e tenham atividade. Então, um membro fora do corpo não sobrevive, precisa estar conectado. Então, eu creio que esse momento de partir do pão, de comer, de cear, de conversar sobre a palavra de Deus, de ser edificado, de ajudar com testemunhos também, edificar a vida de outras pessoas, é a chave da unidade dos irmãos. E é algo que a gente pode e deve viver nos dias de hoje, em todas as comunidades cristãs. Esse tempo de mesa é essencial. A gente foi no Dizescope 2022 e teve uma palavra lá que dizia o seguinte, que a prosperidade não era sobre quantas cadeiras você tinha na sua casa, mas quantas vezes elas foram usadas. E isso me marcou muito, né, amor? Marcou muita gente na época. Quando nós fomos casar, a gente estava procurando a casa, né? E naquela questão, aonde a gente vai morar, qual bairro. E eu lembro que a única exigência que a gente tinha da casa era um lugar que desse para receber pessoas, né? E a gente orava sobre isso, falava assim, Deus, a gente pode ser em qualquer lugar, pode ser uma casa que talvez não tenha uma estrutura tão grande, mas que tenha
uma sala grande para a gente poder, para receber os jovens, para a gente ter tempo de comunhão, uma mesa que desse para receber. Então, assim, a gente sempre orou por isso. E é interessante que a gente conseguiu alocar uma casa e a casa não era tão legal para fazer isso, porque a sala era meio dividida e tinha uma pilastra, e, assim, para fazer reuniões ia ficar bem complicado, porque todo mundo não ia se ver. E uma série de outras coisas que a casa tinha complicação, mas era o que a gente tinha conseguido e já tinha, tava assim, a gente estava uma semana e meia para o casamento. E aí, quando eu fui conseguir pegar a chave, demorou muito, e eu fui pegar a chave, deu errado, não deu certo, a casa deu infiltração, estourou uma caixa d'água, foi uma confusão, depois eu compartilho com mais calma. E aí, então, a gente teve a oportunidade de procurar uma nova casa, e aí a casa, apareceu a casa que hoje a gente mora, e quando a gente vê que a gente entrou, a gente falou assim, meu Deus, é aqui. Eu chorei. A Karina chorou e assim, emocionada, meu Deus, é isso que a gente orou, porque a sala era uma sala bem legal, a mesa é uma mesa enorme já pronta, a gente não ia precisar nem comprar a mesa. E a gente ficou feliz porque a gente já poderia casar e já começar a receber gente. E quantas, muitas vezes a gente recebeu gente, encontros de jovens, amigos. E essa mesa, de fato, ela se tornou uma mesa de partilha, uma mesa de comunhão. E o Senhor tem nos levado a experimentar esse tempo, sabe? Em várias reuniões, tanto na nossa casa quanto em outros lugares. O Senhor tem nos levado, inclusive, a ter comunhão com outras congregações, com a Igreja de Cristo, não só com o nosso tempo fechado ali, com as pessoas que fazem parte, mas as pessoas do reino de fato. Porque eu creio que a Igreja do Senhor ela precisa se unir mais. Não somente a bandeira ali congregacional, a sua placa, mas como igreja, a igreja ao lado, a igreja próxima, ter mais tempo de comunhão. E entender, por exemplo, que nós estamos sendo muito ministrados por pessoas, por outros pastores, por outras pessoas, e temos aprendido a ter esse tempo de comunhão e realmente aprender a ouvir até mesmo opiniões diferentes. Então Sim. isso eu creio que é um pouco da partilha, né? De crescer em comunhão. Nós somos, inclusive até um testemunho, você pode contar, a gente foi no domingo. Tem um rapaz, né, que tem caminhado com a gente e ele nos convidou para irmos no momento de comunhão da igreja dele. E como não tinha programação na nossa igreja, né, no dia, a gente foi lá. E, gente, foi uma bênção, foi maravilhoso. A gente pôde ver de uma ótica diferente a unidade de outra igreja e sempre absorver aquilo que é bom para trazer para a nossa congregação ali. E foi muito edificante. Teve um momento de palavra como que uma célula, a gente chama de GC, e as pessoas testemunhavam e as pessoas sabiam da vida do outro, das dificuldades do outro, das limitações do outro e ofertavam ali um suporte, uma mão amiga. E a pastora da igreja do nosso amigo, ela falou uma frase muito interessante, que é o lema de vida dela, que ninguém solta a mão de ninguém. Nossa, eu falei, uau, são coisas tão simples, mas que às vezes sem perceber a gente assim não vive aquilo, às vezes por não atinar, muitas vezes. E eu falei, eu quero viver uma unidade dessa aqui, um tempo de comunhão assim, onde eles levaram, vão todos os membros da igreja para uma chácara e eles passam o dia lá, eles fazem o culto pela manhã, com café da manhã, depois almoço, e tem uma área de lazer onde eles brincam, jogam, e tem tempo de mesa, de partilhar da vida, sobre Cristo, sobre tudo, e assim eles vão sendo consolidados e se unem cada vez mais para conseguir lidar com as adversidades da vida. E por fim, aquilo que eu quero trazer aqui é o verso 27, que vai dizer assim: louvando a Deus e tendo favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente os que estavam sendo salvos. Deus acrescentava à igreja as pessoas. E não era a igreja, não era porque a igreja tinha uma estrutura muito boa, não é porque a igreja tinha uma estratégia de crescimento muito boa. É Deus que se agradava daquilo que aquele povo estava vivendo e acrescentava aqueles que iam ser salvos.
Então, o segredo para você sobre como a igreja ela vai crescer, não somente em quantidade, mas ela vai crescer também em comunhão, com uma base sólida, fortificada e embasada no Senhor, é estar em comunhão. Então, quando essa igreja entendeu que a comunhão era importante, ela deveria fazer parte do seu dia a dia. Quando essa igreja entendeu que eles tinham tudo em comum, quando essa igreja entendeu que eles deveriam se reunir e partir o pão, não somente nos ambientes aqui, vamos dizer, de culto, mas de casa em casa, porque vai dizer que eles partiam o pão de casa em casa, então, ou seja, existia uma comunhão ali de casa em casa. Então, quando a igreja entendeu isso, aí o Senhor acrescentava. E é interessante porque nós vemos na sequência, né? E por fim o Senhor acrescentando, porque o Senhor se agradou daquele povo. Então, quer ver uma igreja crescendo, quer ver uma igreja desenvolvendo, a igreja entendeu que é a comunhão e o poder que isso traz. Realmente, a comunhão é a chave do crescimento que eu creio que o Senhor tem nos ensinado através de Atos 2 aqui, através dessa mensagem. E o crescimento não só de quantidade, mas de qualidade, porque a qualidade está na intensidade da unidade daquele corpo, daquela igreja. Amém. E esse foi mais um Pão Nosso, um momento de comunhão, de partilha de palavra, de devocional com vocês. E tem sido muito bom. Você que ficou até aqui, comenta aqui embaixo, fala pra gente aí o que você achou, se o Senhor tem falado ao seu coração, porque ao nosso, com certeza, Ele tem falado. E nós estamos transbordando aqui sobre as suas vidas. Aleluia! Um beijo e até a próxima.